Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do Centro Espírita Fonte Esperança. É sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês, sempre um prazer. E nesse momento em que a gente se encontra um pouquinho afastado da convivência física, da convivência presencial, mas cada vez mais unidos aí através das redes, através dos nossos corações e das nossas orações. Então, para o dia de hoje, nós vamos fazer uma reflexão com relação à nossa separação dos nossos entes queridos. É um tema muito importante na fase atual, temos recebido muitas perguntas sobre esse tema e vamos parar para pensar um pouquinho, vendo alguns exemplos e coisas que passamos no nosso dia a dia. Para iniciar, é claro, nós vamos nos sentir entrando na nossa casa espírita, esse centro acolhedor tão querido que nos recebe sempre com tanto carinho. Vamos sentir ali que nós estamos subindo aquela rampa, entrando naquele salão gostoso, aconchegante e nos sentando para fazer oração. Vamos sentindo aquela luz azul que nos tranquiliza, que nos protege, a sensação de estarmos em família nesse momento unidos em toda parte do mundo, através dos nossos corações da oração. Vamos ouvir então um pouquinho de música para nós nos sentirmos realmente dentro da nossa casa espírita. Nesse instante em que nós nos preparamos para a nossa oração, vamos pensar em cada parte dessa música tão bonita que o nosso querido Grupo Fé irá cantar para a gente. Somos todos irmãos, sinto o sopro da esperança vibrar em tua voz. Vem, companheiros, sonhar o porvir. Estivestes tão longe daqui, do teu Pai, teu Senhor. És filho pródigo a retornar, a ovelha que a paz vem buscar, o rebanho do amor. Aqui neste lugar, braços vão te amparar, terna luz dulcificante fará reviver. Alegria de servir, o valor do perdão, pois o bem maior da vida é amar o nosso irmão. Vem para a casa do Senhor, para sentir o seu calor, para sentir o seu amor. Vem para a casa do Senhor, para sentir o seu calor, para sentir o seu amor. Vamos fazer então nesse momento a nossa oração, nos lembrando de quão abençoada é a oportunidade de estarmos na casa espírita. Saudade que fica quando a gente olha e se lembra daqueles momentos tão iluminados que tínhamos todas as semanas.
Mas aqui estamos para mais um momento desse, porque na hora em que nos ligamos à nossa casa espírita, na hora que ouvimos nosso querido Grupo Fé, nós nos sintonizamos com as falantes espirituais do bem, do amor, com os trabalhadores do Cristo. Então, nesse instante, nós pedimos a Deus, nosso Pai amado, que nos abençoe essa noite, que nos inspire, Senhor, para que unidos em um só pensamento, possamos permitir que o seu amor serenize nossa alma, amenize os sofrimentos que nesse instante estamos passando na nossa terra querida e nos fortaleça, Senhor, para que possamos ser sempre um foco de luz, inspirando todos por onde passarmos, que possamos servir sempre, Senhor, como fonte em que os nossos espíritos amigos possam se auxiliar para ajudar aqueles que ainda precisam mais do que nós. Em que possamos, Pai amado, nesse instante, mentalizar aqueles que desejamos levar essa vibração de paz. Num carinho abençoado, Senhor, nós lhe pedimos que envolva esses irmãos com a sua paz, com a sua luz. Que eles possam também sentir as vibrações desta fonte de esperança inesgotável, da sua amorosidade, da sua paz. Muita saúde, Senhor, a todos esses irmãos. Nós agradecemos, dizendo graças a Deus que assim seja. O tema realmente é difícil da gente não pensar em algo com o impacto atual que nós vivemos. E nós trabalhamos já aqui há alguns meses, alguns temas que são bem recorrentes, né, para essa fase. E para hoje eu separei uma frase que eu ouvi e que eu achei muito interessante, que disseram que a morte era pior para o espírita. E eu fiquei pensando muito nessa frase, eu falei, mas como pode ser pior para o espírita, já que a gente tem esses ensinamentos, a gente tem outros esclarecimentos que nos embasam, que nos fortalecem, como que pode ser pensado, né, na morte ser pior para o espírito? E eu fui então procurar alguma coisa sobre esse assunto e percebi que, de fato, algumas pessoas sentem como um fardo a crença na vida após a morte, já que ela nos leva automaticamente para a responsabilidade das nossas ações. Mas, ao contrário disso, na verdade, nós sabemos que a função da doutrina espírita é uma função de consolo. Ela veio para amenizar a dor no nosso coração. E essa dor, ela existe independente de onde nós estivermos, independente da classe social, da cultura, ela existe a dor da separação. Alguns países, nós vamos ver que, de acordo com a sua cultura, o momento de sepultamento do corpo é inclusive um momento de festa, né? Um momento de celebração. Mas, com certeza, em todos os lugares do mundo, após esse momento de sepultamento, a dor vai bater forte, porque é a dor da saudade. Eu sempre brinco com as minhas meninas, né? Falo, quero ver se não chorar depois que eu desencarnar. E que história é essa? Será que uma mãe passa na vida dos filhos, não deixa nada, não deixa uma saudade? Mas o que é então que a gente fala tanto na doutrina espírita, de que a gente não deve chorar muito, a gente não deve, né, vai atrapalhar o espírito? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Será que realmente nós estamos atrapalhando? E o que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas que estão perdendo suas famílias? Então tem uma escritora norte-americana interessante, que é a Judith Fiord. Ela tem um livro que se chama Perdas Necessárias. Esse livro tem uma abordagem diferente da doutrina espírita, né? Que eu vou trazer aqui um trechinho para vocês. Ela fala assim que a morte é um dos fatos da vida que reconhecemos mais com a mente do que com o coração. Olha que interessante. Geralmente, quando o nosso intelecto reconhece a perda, o resto de nós continua arduamente negando o fato. Olha só que interessante. Então, é um momento em que a nossa mente reconhece, segundo ela, né, segundo os estudos que ela faz, e que o nosso intelecto registra, reconhece essa perda, mas que nós continuamos tentando arduamente negar esse fato. E
será que isso realmente acontece, né? O que que na nossa mente nós processamos no momento do desencarne? Então, por que que uma pessoa que traz um conteúdo que não é religioso faz essa observação? Então, ela é interessante porque nós observamos que a nossa inteligência, né, o nosso intelecto, ele entende que aquele momento é o momento por que todos nós vamos passar. Nós sabemos isso, né? Nós todos aqui sabemos a necessidade de nos prepararmos para a vida verdadeira. Nós temos o conhecimento que a vida não é essa aqui, que essa aqui é uma cópia embaçada, né? Como os espíritos nos falam, é uma cópia que ainda deixa muito a desejar, mas nós, na verdade, não agimos para nos preparar para essa viagem. Nós não trocamos, né, as nossas coisas da mala, nós não pensamos o que nós vamos precisar no mundo espiritual. A gente ainda está preocupado ainda com as gavetas que terão os nossos caixões, né? O que nós vamos levar. E quando a gente para pensar, e se lembra de Emmanuel, que nos diz a diferença de ter e ser, né? O que nós temos fica, o que nós somos, nós levamos. E aí nós vamos parar para pensar no que essa escritora traz, que de fato a gente fala, que entende, a gente registra aquele fato, mas o nosso coração não consegue diminuir a dor. O coração, quando essa autora cita, é o sofrimento, são as emoções. E nós sabemos que tudo isso, na verdade, está no nosso intelecto, mas nós fechamos o nosso emocional e deixamos o nosso emocional entrar em sofrimento profundo, porque nós não paramos para raciocinar a fé que nós temos, como Kardec nos ensina. E essa função consoladora da doutrina espírita, ela vem exatamente da visão da morte, não só como uma visão de sentimento, mas como também uma parte racional da nossa vida. Olha como é importante, né? Como a gente vai vendo como as coisas se encaixam. Estamos aqui já tantos anos depois da codificação. Allan Kardec nos traz o primeiro livro em 1857, através do Livro dos Espíritos, conhecemos a doutrina espírita. No entanto, nós vemos que tantos anos depois, as linhas de pesquisa aqui na Terra começam a reconhecer a diferença entre nós analisarmos o instante da morte apenas com as nossas emoções e nós analisarmos também com o nosso intelecto. Kardec, através das orientações do Espírito de Verdade, entendeu e nos trouxe isso de uma forma muito bem elaborada na codificação da doutrina, onde ele nos mostra a importância de raciocinarmos sempre nos momentos em que precisamos recorrer à nossa fé, de não deixarmos a fé ser cega, de não esquecermos que Deus, na sua bondade, na sua justiça divina, fez com que todos os fatos que acontecessem tivessem coerência absoluta. Então, para as pessoas que ainda não conhecem esses ensinamentos, talvez seja um pouco difícil entender esse instante que se passa. E o que nós vemos é que, para ajudar uma pessoa que perdeu alguém a ficar unidos e fazer algo de diferente realmente por essas pessoas, nós precisamos parar e perceber que momento importante é esse. Nós precisamos, ao invés de pensar em todos os nossos conteúdos e querer dar tudo ao mesmo tempo para elas, precisamos estar próximos a essas pessoas. Precisamos fazer com que elas sintam que verdadeiramente há ainda aqui na Terra muitas pessoas com as quais ela vai ter um relacionamento. Precisamos abraçarmos, fazer sentir e que compreendemos, fazer sentir que há segurança na sua vida, fazer sentir que a alegria dela nos contagia e procurarmos apenas escutar, apenas estar presentes nesse momento. Em alguns casos hoje, essa parte da vida está ainda mais complicada, que nem sempre nós estamos podendo abraçar, nem sempre estamos podendo ficar ao lado da pessoa como gostaríamos, mas ficar ao lado não significa apenas estar no mesmo apartamento. Ficar ao lado significa demonstrar a essa pessoa que estamos sim muito preocupados, que estamos ali para auxiliar no que pudermos, que podemos sair e fazer algumas coisas para ajudar nesse momento difícil, enfim, dentro da nossa possibilidade, ver o que nós podemos fazer para passar segurança a essas pessoas. E quando a gente pensa, né,
o que a gente pode dizer para essas pessoas, a gente vai observar que a pessoa que está vivenciando o luto, normalmente ela está com um grau de sensibilidade muito alto e ela vai perceber nas nossas palavras, ela vai perceber na nossa intenção a verdadeira sinceridade. Então, nesse momento, não é a doutrina espírita em si, ou mesmo uma citação que a gente fale, que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, mas fará muita diferença ela perceber a sinceridade do que nós estamos dizendo, perceber que se nós estamos realmente tristes, ou se a gente está só falando uma coisa assim que vem à nossa cabeça, né? O que nos leva a passar essa mensagem. Então, nós observamos, nesse momento, como é importante a lição do Cristo que mostra que nós precisamos amar a todos os pequeninos, como se a Ele nós amássemos. Então, é a verdadeira lição do amor eterno, da gente sentir o infindável amor ao nosso dispor. Essa percepção muda completamente a nossa visão do luto. Quando nós observamos o número de mães que receberam cartas através da psicografia linda e maravilhosa do nosso querido Chico Xavier, nós vamos observar fatos muito interessantes. O Chico, ele dizia que aquele era o trabalho que ele mais tinha prazer em fazer, que ele mais gostava, que era exatamente trazer as cartas que consolavam diretamente o coração das mãezinhas. E nós vamos observar lá no início da vida do Chico a dificuldade que ele teve por não ter a sua mãezinha próxima. É ele que nós sabemos foi criado nos primeiros anos da sua vida, logo após o desencarne da sua mãe, por uma madrasta que ainda tinha hábitos cruéis, não entendia ainda a infância como um momento que necessita de tanto amor, de tanto cuidado. E ela dava castigos ao Chico que eram castigos terríveis, como nós vimos assim, até espetando com garfo a barriguinha dele, deixando o Chico machucado. E a gente para e imagina, poxa vida, por que uma pessoa faz isso a uma criança? Mas mais ainda, nós vamos parar para pensar por que com o Chico Xavier. E aí nós percebemos que neste momento de tanta dor da sua vida, o Chico via sua mãezinha. O espírito da sua mãe desencarnado já se apresentava para ele com aquela mediunidade maravilhosa que o Chico possuía, mas não dizia para ele fugir. Não aparecia, por exemplo, tentando assustar a mãe, a madrasta naquele momento. A mãe do Chico poderia ter dito coisas para ele para que ele constrangesse a madrasta, né? Ela poderia ter passado informações que ninguém mais soubesse, que ela poderia observar nos momentos em que a madrasta estava sozinha, e depois dizer para ela, como uma forma de provar que ela estava ali olhando o que ela estava fazendo com o filho dela. Poderia ter pensado em muitas coisas. No entanto, nós observamos quão planejado cada momento daquele foi para o Chico e pelo Chico, que ela apenas dizia: meu filho, proteja sua mão. E ela mostrava para o Chico como a sua mão seria importante para tantas pessoas, traria o consolo, traria o complemento à revelação trazida pelos espíritos. Então, ela ensinava ao Chico que na hora dos castigos protegesse seus braços. Olha que coisa linda! E nesse momento a gente vai observar como aquela fase influenciou toda a construção da personalidade, do caráter do Chico, o seu profundo e contínuo, né, sentimento de solidariedade à dor de todos. Isso era muito importante. Se o Chico não tivesse vivenciado o afastamento da maternidade, se ele não tivesse vivenciado a fome, a dor, será que ele teria feito tantos trabalhos assim de auxílio? Será que a dedicação dele teria sido tão gigantesca na complementação do Consolador prometido pelo Cristo? Nós vamos observar que tantos são os nossos questionamentos, tantas são as nossas dúvidas, e essas dúvidas, quando elas não são bem abordadas, quando elas não são bem respondidas, elas vão somando na nossa mente e nos trazem depois ali aquela chuva de sentimentos contrários, de sentimentos em desarmonia, e o que nós precisamos realmente é buscar
acima de tudo, não questionar os desígnios de Deus. Nós, nesse momento em que nós precisamos superar fases tão complicadas, nós vemos uma palavra-chave extremamente importante, que é a submissão. É a nossa submissão à vontade de Deus, mas acima de tudo, como que nós encaramos a submissão? Aí sim, eu não consigo entender como que para o espírita pode ser mais difícil. Porque aí essa submissão, ela não é uma submissão vazia, ela é uma submissão de quem entende cada passo que está acontecendo, apesar de não saber exatamente o que gerou aquilo. Então, quando nós observamos um ser querido nosso sofrendo, nós entendemos que há um motivo por trás daquele. Nós entendemos através da literatura espírita, através de tantos casos que nós ouvimos, tantos relatos, nós observamos a vida aqui na Terra com um olhar diferente. Então, essa submissão não é uma submissão cega, não é aquela submissão de não questionar absolutamente nada, é a submissão da certeza de que tudo está certo, de que ainda que nós possamos ver apenas injustiças em algum ato, nós sabemos que na lei divina não existe a palavra injustiça. Nós sabemos que o que para hoje nos assusta, nos desagrada, é, na verdade, a complementação da máxima e da suprema justiça de Deus. Ali nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Ali os nossos seres amados estão colhendo aquilo que plantamos. E ali não há espaço para revolta. Essa submissão, através de uma submissão bonita, de uma submissão que entende a vontade do Pai, na certeza de que é o melhor para nós, ela muda completamente o estado que nós passamos nesses instantes. E aí, nesse momento, a gente vai observar que, ao invés de remorso, ao invés de desespero, nós vamos ter saudade e ternura. E a saudade e a ternura, elas fazem bem, né? Elas vão fazer bem àquele que já partiu. Nesse momento, muitas pessoas acusam o próprio desencarnado por todo o sofrimento que estão sentindo, né? Entram numa fase de autopiedade, requerendo a atenção de todos, uma carência absoluta, que muitas vezes, inclusive, é fruto da culpa que nós sentimos por não termos dado a atenção que aquela pessoa precisava, por não termos estado à disposição como aquela pessoa precisava. Nós, enquanto ela estava aqui conosco, nós já sabíamos de tudo isso e nós já tínhamos essa dor ali no nosso peito que nos mostrava que nós estávamos ali em débito com a vida, mas nós deixamos a fase passar. Nós não ligamos para dizer o quanto amávamos, nós não procuramos na hora que deveríamos procurar. E aí agora, então, o desespero nos abate de uma forma muito gigantesca. E isso nós precisamos entender. Nós precisamos fazer com que a vida nos passe de uma forma mais serena. Então, por que que nós estamos chorando os nossos mortos? Por que que isso tudo está acontecendo? Porque nós precisamos, nesse momento, fazer desse pranto um aceno de ternura, que nós possamos fazer desse choro um bilhete de paz, né? Aonde nós vamos dizer àqueles que amamos, que já se foram, um até breve, como Camille Flammarion disse, ao sepultar Kardec. Então, nós vamos olhar para os nossos entes queridos com um olhar de que pede bênçãos a Deus nesse momento, que naquele momento gostaria de mandar as nossas profundas vibrações de carinho, de amor, ao invés do desespero e da tristeza. É claro que nós vamos precisar passar por um momento de luto e que esse momento de luto ele deve ser vivenciado. Não tem essa história de não poder chorar, não tem essa questão de não poder vivenciar aquele sofrimento naquele momento. Ah, espírita não chora. Não, chora sim, sente dor sim. Mas aí nós vamos nos lembrar do nosso querido Chico, que fala que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Então, nesse momento, a dor é obrigatória. Se essa pessoa que passou na nossa vida deixou amor, deixou saudade, a dor vai sim corroer no nosso coração. Mas o sofrimento é uma opção que nós fazemos no nosso dia a dia. O egoísmo de quem está em luto pode sim potencializar muito a sua própria dor. O próprio luto para o qual ele está passando, ele deixa de ter aquele momento como uma coisa saudável, que é um atributo dado para nós por Deus.
não tem como nós queremos pular essa fase, não tem porquê nós pularmos essa fase, já que ela é fruto da providência divina. Então nós vamos sim vivenciar essa perda, mas o nosso egoísmo, se concentrando na nossa própria dor, faz com que ela piore. Kardec, na questão 936 do Livro dos Espíritos, traz uma reflexão muito interessante, quando ele pergunta aos espíritos como que as dores inconsoláveis dos sobreviventes, como que elas afetam os espíritos às quais elas se dirigem, né? Então nós sentimos dor por aquelas pessoas que já partiram e como que isso atinge essas pessoas. E aí, então, a resposta dos espíritos é uma resposta muito bonita, que os espíritos nos dizem que o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou, mas uma dor incessante e irracional os afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso. E o obstáculo ao progresso, ele pode ser visto também como obstáculo ao reencontro. Olha que lição belíssima que os espíritos nos trazem através da codificação. Então, a diferença entre nós sentirmos a dor, termos aquela saudade, né, aquela lembrança, que é muito bem-vinda a todos os espíritos que partiram, o nosso choro controlado, mas a dor incessante e irracional. Olha as palavras que os espíritos nos colocam, olha por que aquela autora nos fala que a dor da morte, né, esse instante da separação, ela é vivida mais com o nosso coração, enquanto ela é mais percebida pelo nosso intelecto. Então, o intelecto, ele entende o que está acontecendo, ou seja, é a dor racional. É a dor racional que pensa que vai acordar no outro dia e não vai tomar café da manhã com aquela pessoa querida. É aquela dor que nos mostra que a gente gostava tanto de assistir a um filme juntos, de passar o Natal juntos, e é claro que aquilo nós sabemos que não vai acontecer por algum tempo, não sabemos por quanto tempo, talvez por meses, por dias, por anos, e essa ausência de informações nos traz sim muita dor, que é obrigatória aqui na Terra. Nós vamos passar por isso sim, na fase que nós estamos ainda de evolução, não há como nós não sentirmos esse afastamento. Nós sempre paramos para pensar quando um filho viaja, e especialmente quando ele vai só com a passagem de ida, né? Eu tenho uma irmã que mora fora do Brasil, e a gente sabe como é difícil aquela hora ali no aeroporto de ir embora, que a gente não sabe quando que a pessoa volta. Meu sobrinho, já estamos há 1 ano e meio sem vê-lo, estamos já caminhando para o 2º ano sem vê-lo, e como isso é triste, como isso é difícil, ficar sem ver o meu cunhado, é muito difícil. É claro que a gente chora, em determinados momentos nas nossas vidas, a gente chora também, que eu falo, poxa, como seria mais fácil se eles estivessem próximos a gente. Mas o nosso racional controla e pensa, não, eles têm realmente um compromisso para estar em outro país, a vida deles está melhor ali, e nós vamos aqui então vivendo da melhor maneira possível, certos de que nos encontraremos um dia. Nós não sabemos direito quando. Achávamos que seria em agosto do ano passado, achávamos depois que seria no início desse ano, agora já estamos até em dúvida se no próximo agosto conseguiremos ainda nos encontrar. Então, é claro que isso afeta muito a todos nós, mas nesse momento, se nós temos a fé no futuro, se nós temos a compreensão de que a pessoa que desencarnou, ela não sumiu, ela está sim esperando cada um de nós, continuando sua missão, continuando seu trabalho, continuando seu crescimento em outra esfera espiritual da Terra. Então, é claro que aquele momento inicial, nós vamos ter sim muitos momentos de tensão e amargura, e o próprio Kardec admite isso no seu comentário a essa questão. E ele fala que isso é perfeitamente compreensível, né? Que nós termos esses momentos de tensão e amargura, isso não é problema. Que ao sentirmos saudade dos que se foram, torna-se imprescindível, segundo Kardec, envolvê-los com a recordação alegre dos momentos de carinho, trabalho e amor que juntos vivemos. Então, olha que lindo, aí nos chamando a atenção, o Livro dos Espíritos, para a importância de que todas as vezes as nossas recordações busquem aqueles momentos de alegria. Se a gente se fixa naquele momento de culpa,
A última vez que eu falei com ele foi com uma briga. A última vez que isso aconteceu, a gente não estava bem, não estávamos nos falando, né? O que que isso vai nos trazer de bom? Em que isso vai melhorar a nossa vida? Em que isso vai nos trazer ali o fortalecimento para os dias futuros? Em nada. É claro que no início, às vezes, nós não conseguimos ainda passar por esse momento sem essa dor, sem esse sofrimento, mas aos poucos nós vamos convertendo e lembrando desse conselho que nós temos ali então no Livro dos Espíritos, que nos mostra que certamente se nós pudermos transformar esses momentos em momentos de mais alegria, em momentos que nos tragam sim esperança, que nos tragam conforto, que nos tragam uma sensação de amorosidade cada vez que nós lembramos, aquela pessoa irá sentir também nesse instante esse carinho, esse envolvimento, essa ternura de uma forma bem diferente. Então, nós vamos parando para pensar nos ensinamentos do Cristo, o que que Jesus nos trouxe que pode, nesse momento, nos acalmar o coração. Nós nos lembramos que Jesus nos mostrou a importância da caridade. A caridade, segundo nos transmite Allan Kardec através da codificação, ela não é, dentro da doutrina espírita, uma palavra que significa esmola, que significa você simplesmente se livrar de alguma coisa. Nós precisamos conhecer o que está lá no Evangelho, que nos fala sobre a verdadeira caridade, o que consta no Livro dos Espíritos, para entendermos que a caridade é a sublimação do amor. A caridade é aquele momento, como Jesus nos mostra, que obtemos a salvação através do auxílio ao próximo. E nós, lá naquela época, quando questionamos Jesus em qual seria, né, o maior mandamento, qual seria a coisa mais importante para todos nós sabemos que os espíritos todos ali presentes demonstraram que em todos os profetas já continham esse ensinamento. Isso é belíssimo. Quando nós vemos lá nas citações do Evangelho, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Nós sabemos que esses ensinamentos são milenares, eles não vêm apenas com o advento do Cristo, eles já vieram escritos nos 10 mandamentos de Moisés, mas vieram também escritos em todos os outros profetas, de forma clara. A gente tem a frase amarás ao próximo como a ti mesmo, de diversas formas, e não apenas como está em Mateus capítulo 12, versículos de 34 até o 40. E nós sabemos que naquele momento em que nós devemos fazer o bem aos homens, que nós também estamos fazendo bem a nós mesmos. Tudo que nós queremos que os homens façam a nós, aquilo nós devemos fazer para o outro. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Quando nós nos lembramos disso, nós paramos para refletir como teremos paz aqui na Terra, como conseguiremos conquistar, então, uma paz no coração, como conseguiremos viver o luto de uma forma menos sofrida e vivendo apenas a dor da separação, que é uma dor normal. Né? Então, nós vamos observar também em Lucas, capítulo 6, versículo 31, quando Jesus diz, tratai todos os homens como quereris que eles vos tratassem. Então, nós entendemos aqui o recado muito certo do Cristo. Ele que nos disse para cuidar de cada pequenino como se dele mesmo estivéssemos cuidando. Então, a gente observa que nesse momento, quando nós conseguimos auxiliar as pessoas, né, em algum momento nós vamos ali pensar em auxílios básicos, quando a gente conseguiu auxiliar uma pessoa a atravessar uma rua, quando a gente conseguiu carregar alguém nos nossos braços, quando nós conseguimos apoiar uma pessoa em nossos braços, quando nós enxergamos por uma pessoa que não consegue enxergar, são tantos momentos que nós podemos fazer, né? E agora, com esse distanciamento, quantas palavras de carinho e de amorosidade podem sair das nossas redes sociais? Quantas palavras de consolo, quantas informações de todas as verdades que nos consolam, que nós temos, que nós podemos compartilhar? Será que nós estamos compartilhando só notícias ruins, notícias de calamidade, notícias contra o governo, notícias de revolta? E o que nós estamos fazendo para ajudar? A verdadeira caridade nesse momento, o que traz as nossas orações?
Nós buscamos nas nossas orações apoiar todos aqueles que nesse momento precisam tomar decisões tão difíceis no nosso país, no nosso planeta. Nós procuramos fazer na nossa vida um auxílio ao nosso querido anjo Ismael, que cuida do nosso Brasil, ou nós passamos o tempo inteiro ali achando que a caridade é levar a cesta básica para a casa espírita uma vez por mês, achando que caridade é irmos lá entregar um prato de sopa. Sim, é caridade isso, e por isso mesmo nosso querido Chico passou por tantas dificuldades materiais na sua infância para aprender a importância de mãos que consolam, de mãos que ajudam, e fez um trabalho belíssimo em Uberaba, aquele trabalho lindo, onde ele servia sopa, onde ele servia pães, onde ele entregava cestas básicas. Trabalhos são absolutamente significativos na nossa casa espírita, campanha do cobertor que todo centro espírita faz. Então, são momentos em que nós realmente tiramos ali, né, ou do nosso bolso um dinheirinho ali para auxiliar a casa, fazemos uma campanha entre os amigos. Hoje é um status lindo fazer campanha disso, né? Mando lá no meu trabalho uma campanha do cobertor, entregue o seu casaco que já não lhe serve mais, aquele casaco que está muito velhinho, que está surrado, você me entrega. E aí nós vamos nos desfazendo daquilo que sobra na nossa vida e mandando aquilo para o próximo. Isso é absolutamente necessário, vamos começar de algum ponto. Nós não podemos recriminar aqueles que só conseguem se livrar do que é supérfluo. É um ponto de partida. Muitos não se livram do que é supérfluo. Nós temos lá no Evangelho a lição de Lázaro e do rico, quando o rico não lhe dava sequer as esmolas, as migalhas que lhe caíam da mesa. Então, nesse momento, a gente vê que sim, é importante que nós distribuamos com todas as pessoas aquilo que temos. Mas essa é a verdadeira caridade? A caridade, ela tem por si aquele sentimento de amorosidade envolvido. Ele não pode ser visto apenas como tirar algo, mas ele precisa ser visto como um fator de transformação. Seja uma transformação individual, minha, seja um fator de transformação para aquele que está recebendo a minha ajuda, mas também como um fator de transformação social. A caridade, ela é trazida por mãos maravilhosas, como mãos de Madre Teresa de Calcutá, espíritos tão queridos como o nosso Chico, como o nosso Divaldo, ações como de Gandhi, que conseguiu livrar um país inteiro com a força do amor, com a força da não violência, da não agressividade. E aí nós paramos para pensar, o que eu tenho postado nas redes sociais se parece mais com Gandhi ou se parece mais com uma guerra? Traz mais sentimentos de amor a todos aqueles que ouvem ou traz sentimentos de desesperança? Aumenta ainda mais o sofrimento daqueles que estão vivendo perdas, que estão em situação de luto? Qual mensagem eu postei para ajudar aqueles que não têm ainda o conhecimento espírita, que, no entanto, nós temos tantas provas, tantas evidências? As cartas das mães do Chico estão em tantos livros, cartas que demonstram absoluta confiança em tudo que está se passando, a família vendo, inclusive, o reconhecimento caligráfico da assinatura. Nós temos pérolas em nossas mãos e estamos preferindo, às vezes, compartilhar fake news, compartilhar ações de desesperança e desamor. Então, como o espírita vivencia essa fase de luto que a Terra está passando? Como nos fazemos para fazer a caridade sem sairmos das nossas casas? Tem muitas coisas. Inclusive, tenho certeza que a casa espírita precisa de muita ajuda. A casa espírita precisa das nossas vibrações de amor, das nossas orações. Nós precisamos abrir em nossas casas o Evangelho 1, 2, 3 vezes por dia. Orarmos em família. Aquele Evangelho no lar que era semanal, com certeza muitos já estão fazendo diário. E o mundo está com necessidade do Evangelho. E ao invés de ficar lendo notícias que muitas vezes só trazem discórdia, só trazem insatisfação, medo, nós podemos ler o Evangelho em família, orarmos juntos, pedirmos força aos nossos mentores para superarmos essa fase. E assim nós também estaremos nos fortalecendo para quando a dor bater à nossa porta, quando nós precisarmos demonstrar o verdadeiro conhecimento de tudo que nós temos. Então, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 866, qual o verdadeiro sentido da caridade. Isso é uma frase muito usada no meio espírita e que nós precisamos pendurar na parede, gravar assim com muito carinho. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade?
como entendia Jesus. Então, na pergunta 866, os Espíritos nos dizem benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que lindo! Benevolência, aquela tendência natural de tratar as pessoas de uma forma bondosa. Indulgência, a tolerância que nós temos e perdoar as ofensas. Então vejam só a tendência natural de tratar bem as pessoas indistintamente. Os espíritos falam para todos. A indulgência, a tolerância para as imperfeições dos outros, porque nós temos muita tolerância com as nossas imperfeições. Nós fazemos algo e temos sempre uma desculpa para dar, né? Ah, isso aqui é porque eu sabia de algo que ninguém mais sabia, por isso que eu fiz isso, né? Então eu olho o que eu faço, eu tenho sempre uma desculpa boa, eu tenho sempre um argumento bom e não mudo a minha ação. Mas quando o outro erra, eu não tenho muita indulgência, eu não tenho muita tolerância, eu vou sim atacando de frente, reclamando e contando para todo mundo aquela falha, contando aquele erro, me sentindo superior. Será que foi isso que Jesus nos trouxe? Isso é um pensamento de verdadeira caridade? Então vejam que quando os Espíritos nos trazem como Jesus entendia a caridade, eles não nos falam com relação aos bens materiais. Os bens materiais são sim de suma importância, porque quando nós temos uma tendência natural de tratar pessoas com uma maneira bondosa, que é a benevolência, nós vamos sim procurar amenizar a dor de todos que sofrem. E se uma dor é muito mais fácil de eu amenizar, é a dor do alimento físico, é a distribuição melhor da nossa renda, é a distribuição melhor dos nossos bens, é parar com esses armários lotados, com sapatos empilhados que nós não usamos nunca, com aqueles casacos que não têm uso nenhum, enquanto tantas pessoas passam frio. Mas, além disso, além de termos benevolência para com os outros, com as questões materiais, precisamos sim ter também benevolência para as questões morais, ter mais indulgência com as falhas dos outros, buscar pensar sempre se é necessário que nós partamos para a ofensiva quando aquele problema aparece. Então, nesse instante, nós vamos sentir a caridade material dita por Jesus, que não saiba a mão esquerda aquilo que a direita faz, trazendo para a gente a ideia do benefício sem ostentação, a caridade que respeita o amor próprio, a dignidade humana daquele que está recebendo. Mas nós vamos também entender a caridade moral, como nos diz ali o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8º, no item 9, que ele fala, consiste em vos suportardes uns aos outros. É muito bonito isso, né? Nos suportarmos uns aos outros. Será que estamos nos suportando? Estamos vencendo esse momento com palavras bonitas, com emoções sinceras, verdadeiras, de bondade para com o nosso semelhante? Porque quantas pessoas hoje são dignas do nosso sentimento, que nos penaliza ver ainda quão atrasados esses companheiros estão. Não que nós sejamos adiantados, sabemos que não somos, porque adiantado é aquilo que vemos em grandes espíritos, como Bezerra de Menezes, como esses tantos que passaram aqui na Terra. Mas já não incorremos em erros tão básicos ainda, do assassinato, né, de espancar uma pessoa. Isso não nos torna melhor. Isso só diz que nós já temos um pouco mais de conhecimento, já caminhamos um pouco mais, e por isso a obrigação também de nos calarmos mais para ouvir alguém que não tem tanta sabedoria como nós achamos que temos, né? De nos ensurdecer a ironia dos lábios ferinos, essa ironia que rola todos os dias no WhatsApp. Os lábios ferinos hoje foram trocados pelos digitais. Tanta digitação de coisas maléficas que não ajudam em nada. Aquela frase horrível que nós temos o hábito de dizer, que nós perdemos o amigo, mas não perdemos a piada. Assistir essas videocassetadas, permitir que as nossas crianças sejam criadas entendendo que a dor do próximo pode ser motivo de riso, pode ser motivo de alegria. Esse escarnecimento, ele precisa acabar, porque quando nós olhamos ao circo romano, os leões devorando as pessoas, nós nos sentimos muito superiores, não é? Como fizeram aquilo com os cristãos. E fazemos as mesmas coisas hoje em dia. As pedras mudaram, mas nós continuamos escarnecendo do sofrimento alheio.
Quando vamos tirar isso da nossa sociedade? É assim que nós vamos nos preparar para transformar o nosso sofrimento em dor. Por que, Verônica, falar de caridade numa palestra que nós estamos raciocinando sobre a perda de entes queridos? Porque só o exercício da caridade vai nos permitir que nós possamos superar esses momentos de tanta dor. E nesse momento, quando a gente vê no capítulo 8º do Evangelho, no item 4, os infortúnios ocultos, quando nós lemos lá que são os que a verdadeira generosidade descobre, sem esperar os gritos dos desesperados. Nesse momento em que nós conhecemos os infortúnios ocultos, nós temos aí exemplos lindos, como o nosso Divaldo, adotando mais de 600 crianças em seu próprio nome, cuidando dessas crianças até a sua fase adulta, e tantos milhares de outros que, através da sua obra social, ele passou a receber na Mansão do Caminho. Quando observamos a maior campanha anti-aborto já feita no planeta por Madre Teresa de Calcutá, e olhamos que essa campanha foi feita, minha filha, você não tem condição de criar esse bebê, então me dá, não mate essa criança. E nós sabemos que a maioria das mães, depois que o bebê nasce, ela é envolvida por uma amorosidade absurdamente forte que a maternidade traz, e que muitas vezes faz com que essa mãe, inclusive, cuide da criança com muito amor, apesar das dificuldades enfrentadas. Mas Madre Teresa, que ouvia o grito dos desesperados quando eles ainda não haviam gritado, que sabia entender os infortúnios ocultos, amava aquela mãezinha, não julgava aquela mãezinha, e com tanta amorosidade, ela criou centenas de crianças para que essas crianças não fossem assassinadas. Então é muito fácil fazer campanha anti-aborto, campanhas contrárias aqui sentados na telinha do nosso computador, digitando nos nossos celulares. Difícil mesmo é amparar aqueles que nesse momento passam por tantos infortúnios. E nós sabemos que a todo momento nós temos condição de auxiliar com palavras fraternas para que as pessoas tenham as suas energias restauradas. Que sim, nós vamos mitigar a fome, mas nós também vamos tratar com a nossa palavra, com amorosidade, a vida daqueles que estão aqui na Terra. Quando eu liguei para a minha família para dizer que eu amava, a situação está tão difícil, vamos fazer um Zoom com a nossa família, gente. É muito gostoso. Você não sabe fazer? Pede ajuda. Manda no grupo da Casa Espírita, me ajudem a aprender a mexer no Zoom, ou no Teams, ou em qualquer rede dessas, em que nós mandamos um link e a nossa família entra. Faça um chá da tarde com a família. Olha que bacana, manda um convite, eu quero convidar todos para tomar um chá no sábado às 5 horas. Traga para frente do seu computador ou do seu celular o chá e um pãozinho de queijo. Vamos juntos aqui bater um papo gostoso em família. Vou dizer, olhando nos olhos das pessoas que eu amo, quanta saudade eu estou de abraçá-los. Uma ligação de vídeo feita no nosso WhatsApp, rapidamente, no meio do dia, em que eu posso virar e dizer esse amor para todos. Não vamos esperar que essa perda aconteça nas nossas vidas, não vamos esperar que essa fase seja uma fase de suplício, porque a todo momento a caridade, ela pode ser e deve ser exercida, e a caridade no mundo hoje, ela precisa apenas de um gatilho para engrenar. As campanhas, quando são feitas, nossa, a adesão é instantânea. Milhões e milhões de dólares são doados em 1, 2 dias de campanhas internacionais feitas. Como nós sabemos, todos estão sedentos de ajudar, de entender a vida verdadeira, porque essa não é uma verdade espírita, essa é uma verdade da vida. Então, o espírito de servir vai aliviar as nossas dores. Apenas o amor cobre a multidão de pecados. Apenas o amor cobre as nossas feridas. Poxa, mas eu não tive tempo de me despedir. Eu não tive como dizer o tanto que eu amava. Nós estávamos brigados. Como assim? A morte é a morte apenas do corpo físico. Os nossos parentes estão todos para lá de vivos e vão ouvir as nossas orações, irão nos escutar em pensamento com as nossas vibrações de amorosidade, irão sentir quando nós pegarmos as fotos e olharmos e sorrirmos, e nos lembrarmos daquele abraço gostoso do último Natal que pudemos nos encontrar. E aí esse sentimento de dor vai dar lugar à caridade verdadeira, a caridade que irá orar por aqueles que já partiram,
A caridade que irá fazer é transformar esse sentimento de sofrimento, que é um sentimento de egoísmo, no qual eu só estou olhando para a minha vida, e estender a vida do próximo e pensar o que eu posso fazer em homenagem a esse que partiu tão cedo. Qual ação caridosa eu posso fazer em homenagem ao meu querido que não está comigo mais? E eu vou começar, então, a abraçar aquele pequenino, e nós sabemos que abraçando os pequeninos, abraçamos ao Cristo, e abraçando ao Cristo, não há dor que persista. Então, meus irmãos, nessa fase da humanidade, em que ainda temos tanta dificuldade de vivenciar o luto, nós vamos terminar a nossa reflexão nos lembrando da nossa querida Maria. Maria, nossa mãe amada, que teve um sofrimento tão grande vendo seu querido filho no madeiro, vendo a nossa vibração inferior ainda de agressão àquele que só fez o amor. No capítulo 30 do livro Boa Nova, do nosso queridíssimo Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, há uma página que fala de Maria aos pés da cruz. É belíssima. E essa página, ela nos diz que Jesus foi o verdadeiro exemplo do amor e que Maria, por amor a todos nós, aceitou trazer ao mundo o Messias. Que missão difícil! Mas naquele momento final, junto à cruz, o vulto de Maria, de olhos fixos no madeiro, deixava-se levar pelas lembranças. Maria se lembrou da Anunciação, da gestação de Isabel, sua prima, que trouxe à terra nosso querido João Batista. Ela começava a ouvir aqueles cânticos que ela ouviu quando Jesus nasceu. E ela ali se lembrando, lembrava-se que o filhinho ainda pequeno levava para sua casa hóspedes completamente inesperados, para que eles ouvissem a mensagem de Deus. E todos o procuravam de todos os lugares. Maria, naquele momento, passa a se lembrar de Jesus curando. Lembra Jesus devolvendo a vista aos cegos, devolvendo os passos ao paralítico. Lembra de Jesus curando a doença dos leprosos. Maria, com todo amor no seu coração, observa tudo ao seu redor e o seu coração está dilacerado, vendo ali os impropérios que eram ditos ao seu querido filho, as lanças que ainda cruzavam o céu naquele momento, sendo jogadas com tanta selvageria, a nossa selvageria, que naquele momento não entende a missão do Cristo, que naquele momento crucifica aquele que veio para nos trazer as maiores lições de amor. Nesse instante em que o coração de Maria estava completamente dilacerado, ela sente uma mão tocando suavemente o seu ombro. Maria olha e vê que João, o apóstolo do Cristo, está ao seu lado. E João, então, abraça Maria, que se permite sustentar aquele corpo de mãe sufocado por toda a maldade que nós, na humanidade, pudéssemos fazer naquele momento. Maria, já enfraquecida, percebe naquele instante que Jesus a olha e ela, cruzando o olhar com seu filho, observa que ele parece meditar no meio de tantas dores. E ela, então, vê que Jesus olha para ela e fala: mãe, eis aí o teu filho. E João, ao trocar olhar com Cristo, vê que o Cristo olha e fala: filho, eis aí a tua mãe. João entendeu que o mestre, naquele instante de agonia suprema, ainda tinha forças para lhe dar uma grandiosa e derradeira lição. A lição de que o nosso amor precisa crescer para a humanidade, que os laços de família precisam ser ampliados, que o amor fraternal, que olha o mais pequenino dos seres como um verdadeiro irmão, é o que verdadeiramente irá consolar a alma, irá nos reerguer do sofrimento e nos fortalecer ante a depressão e a angústia que pairam sobre os dias atuais, como pairavam sobre aqueles dias. Que Jesus nos abençoe sempre, que nós possamos encher as nossas casas de luz e de amor, que nós possamos encher as nossas vidas de paz, para que essa paz possa contagiar todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Vamos orar nesse momento, nos lembrando de Jesus, nos lembrando de Maria,
que sofreu tanto, aquele quadro a Pietà que mostra Maria com o corpo de Jesus em seus braços. Que dor! E que exemplo! Que exemplo de mulher que superou, tratando a todos nós que batemos sempre à sua porta. Nesse instante, Pai amoroso, nós elevamos os nossos pensamentos ainda mais para lhe agradecer a missão do Cristo, para agradecer a Maria, nossa mãe querida, por nos inspirar tanto, por nos deixar estes exemplos maravilhosos e por cuidar de cada um de nós, Senhor, como seus filhos até hoje. Essa amorosidade da nossa mãe, nós lhe pedimos, Senhor, que envolva todos os corações necessitados na terra, que essa paz se faça sobre nós, que possamos, Pai querido, levar esse pensamento de amor e de união a todos que nos baterem à porta, que as nossas mensagens sejam respondidas com a tua paz, que possamos, Senhor, envolver cada irmão, sabendo que assim curamos as nossas dores, que assim melhoramos o nosso futuro e nos preparando para a vida verdadeira, estaremos sendo pessoas melhores, estaremos crescendo nessa caminhada, estaremos mais perto do Cristo. Pai amado, obrigado por tantas experiências maravilhosas. Nos fortalece, Pai querido, para que essa fase possa ser superada por todos nós e que os ensinamentos profundos do amor fiquem em nossos corações. Graças a Deus que assim seja. Muita paz, muito amor a todos, é o que nós profundamente desejamos. Uma excelente semana, uma excelente noite, que a gente possa ter ainda dias de muito amor, de muita fé. Um beijo enorme e a gratidão de estarmos juntos mais uma vez.